amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais uma sala de leitura, sala aberta diariamente, o nosso encontro com a Palavra de Deus, e vamos seguir com o nosso plano. Nós estamos em uma parte histórica de conhecimento, uma leitura mais dinâmica, porém não desprezada. Precisamos ler com atenção, entender a história, o desfecho da história do povo de Israel, um povo que faz parte de uma promessa, espiritualmente falando, é a nossa raiz, como nós já lemos lá no texto do Novo Testamento, que fala que nós fomos enxertados nesta raiz, por isso é muito bom entendermos a história. Nós estamos continuando a leitura da história onde o povo saiu da escravidão do Egito, passamos ali por Números, Deuteronômio, a gente deu um pulinho lá no Novo Testamento para ver um pouquinho sobre doutrinas, voltamos agora em Josué, e aí vamos concluir então a história do povo hebreu, para depois a gente continuar em uma carta que tem no Novo Testamento, que também é endereçada ao povo hebreu. Então antes vamos concluir aqui e entender toda a história, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Josué, no capítulo 12. Começou a chuva por aqui, hein? Chuvinha forte aqui. Talvez vocês ouçam um pouquinho aí o barulho, mas não vai chegar a atrapalhar não. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma sala aberta, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo privilégio, Senhor, que é estarmos aqui reunidos diante da tua palavra, ainda que nesse encontro virtual, pela transmissão dessa leitura, mas estamos aqui com a Bíblia aberta, estamos meditando nas Sagradas Escrituras e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, traga entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante. Tudo isso ajuda no desenvolvimento do plano, tá bom? Então não deixe de fazer isso. Você tem a oportunidade de fazer, mesmo que você está acompanhando em outro horário, é uma gravação, você não está no momento ao vivo, dê também o seu like. Deixe o seu nome, de onde você nos acompanha, algum comentário relevante. E se você quiser, você pode até compartilhar também essa leitura com outras pessoas, tá bom? Da mesma forma que você está tendo acesso à palavra, você pode falar para a pessoa como ela pode fazer para ter acesso também a essa palavra. Tá certo? Então, vamos à leitura. Hoje é o dia de número 115 do nosso plano de 365 dias. Vamos à leitura. Josué, capítulo 12, versículo 1. Ora, estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram. Bom, ontem nós concluímos a Guerra Santa, né? As guerras que houveram, os lugares que foram desapossados, a forma que Deus deu vitória a Josué e ao exército. Agora vai ter aqui uma conclusão dos reis que foram vencidos e depois vai entrar a divisão de terras, tá? Como ficou dividido. Então vamos lá. Ora, esses são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitou em Esbom e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon, e desde a planície para o mar de Quinerete a leste,
e até o mar da planície, até o mar salgado no leste, o caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod, Pisga, e o termo de Og, rei de Bazã, que era dos remanescentes dos gigantes que habitaram em Astarote e em Edrei, e reinou no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, o rei de Esbom. A eles, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então, essa conquista ainda está sendo narrada aqui, ainda do tempo de Moisés, antes da sua partida, antes de atravessarem o Rio Jordão. E esses são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão a oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halak, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel segundo as suas divisões, nos montes e nos vales e nas planícies e nas fontes e no deserto e na região meridional, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron, né? Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, no termo de Dor, o rei das nações de Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Ao todo, então, Josué e os homens de Israel conquistaram 31 reinos. Tomaram posse de 31 reinos. Vamos para o capítulo 13. Só tomar água aqui. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos. E o Senhor lhe disse: Tu estás velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Veja, já tinham possuído 31 reinos e Deus falou para ele que ele ainda tinha muita terra para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus e toda a Gesur de Sior, que está diante do Egito até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerada dos cananeus, 5 senhores dos filisteus, os gazitas e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas e os ecronitas, também os aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que está ao lado dos sidônios, até Afec, aos limites dos amorreus, e a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano em direção à nascente do sol, desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon, até a entrada de Ramate.
todos os habitantes da região alta, desde o Líbano até Misrefote, Maim, e todos os sidônios, eu os expulsarei diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas, por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos e para a meia tribo de Manassés, com as quais os rubenitas e os gaditas receberam a sua herança, que Moisés lhes deu além do Jordão em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor, lhes deu, desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade e os limites dos Gesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã, até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarode e em Edre, que restou dos remanescentes dos gigantes, pois estes Moisés feriu e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Maacateus, mas os Gesureus e os Maacateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Somente a tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feitos ao fogo, são a sua herança, conforme ele lhes declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança, segundo as suas famílias, e o seu termo foi desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na planície, Dibon e Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon e Jaza e Quedemote e Mefaate e Quiriataim, Sibma e Zeretsar no monte do vale e Bet-Peor e Asdod-Pisga e Bet-Gesimote e todas as cidades da planície e todo o reino de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu com os príncipes de Midian, Evi e Requem, e Zur, e Ur e Reba, os quais eram sheiques de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, e o adivinho, que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu a herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E o seu termo em Jazer, e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, e desde Esbom até Ramat-Mispá, e Betonim, e Maanaim, até os termos de Debir, e no vale Bet-Arã e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão e o seu termo, até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu herança para a meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E o seu termo era desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E a metade de Gileade,
e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, os filhos de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança, nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Mas, para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, era a sua herança, conforme ele lhes dissera. Vamos para o capítulo 14. E essas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe distribuíram por herança. Por sorte foi a sua herança, como o Senhor ordenou, pela mão de Moisés, para as 9 tribos e para a meia tribo. Pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo no outro lado do Jordão, mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Portanto, eles não deram parte aos levitas na terra, salvo cidades para habitarem com seus arredores para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração, conforme esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor, meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança e dos teus filhos, e para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nesses 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora, vê que nestes dias já tenho 85 anos. Calebe falando para Josué, né? Como ainda sou tão forte nesses dias, como eu era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia. Pois tu ouviste, naquele dia, que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou, e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. Gente, que exemplo de fé. O livro de Josué está cheio de exemplos de fé. Nós vamos falar sobre fé e vamos entender o que é fé pura, fé genuína, lá no Novo Testamento. Por isso, antes a gente está concluindo aqui as histórias de fé, porque quando o Novo Testamento fala sobre fé, ele extrai exemplos de fé do Velho. Então,
É preciso que vocês entendam bem como a fé operou nesse tempo, para que a gente fale sobre fé lá no Novo Testamento, tá bom? Então, fique atentos, não desanime, não desista da leitura e vá prestando atenção nos detalhes. É uma leitura dinâmica, histórica, não há muito que ser falado, apenas lido com atenção. Mas o que podemos aprender, né, com a fé de Caleb? Caleb foi um daqueles que foram espiar a terra e Caleb voltou com o coração cheio de esperança, mesmo tendo visto que os inimigos eram grandes e muitos. Enquanto os outros desanimaram o povo, Caleb deu o grito: subamos e possuamos a terra. Deus vai nos dar essa terra. Deus vai fazer com que os inimigos sejam como gafanhotos diante de nós e não nós diante deles. Então, Caleb animou o povo. E porque Caleb ele se manteve íntegro, Deus falou a Moisés, Moisés prometeu a Caleb que daria aquele monte que ele foi espiar para ele. Gente, 45 anos se passaram. 45 anos sem desanimar, sem desistir. Não é um exemplo para nós? Que às vezes estamos orando por um filho há 10 anos, 15, 20, não sei, pode ser até 40. Orando por uma cura, orando por uma bênção, orando pela conversão de um outro familiar. Não desanime, não desista. As promessas do Senhor não voltam vazias, não voltam para trás. Ele cumpre a sua palavra, ele cumpre as suas promessas. Agora, temos que nos manter com integridade. Josué se manteve com integridade. Versículo 14. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Caleb. Falei Josué, não, é Caleb. Josué também, né? Claro. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. Precisamos seguir com integridade o nosso Senhor, de forma realmente íntegra, inteira, completa, sem titubear, sem duvidar, sem blasfemar, sem murmurar, seguir ao Senhor, fazendo o que é correto. Precisamos seguir esse exemplo de fé. E antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, um homem de fama, renomado, e a terra teve repouso da guerra. Vamos fazer uma declaração pública. Oi, Viviane, Deus abençoe, viu? Faz tempo que não te vejo aqui no ao vivo, né? É provável que você esteja vendo em outro horário, mas é muito bom te ver por aqui também. Deus abençoe você e sua família, Viviane Araújo. Vamos colocar aqui nos comentários, vamos fazer um voto. Esse voto pode ser feito. Aliás, votos podem ser feitos, que não pode ser feito é barganha, né? Voto é promessa, é uma oração acompanhada de uma promessa. Vamos fazer um voto de seguir ao Senhor com integridade? Coloque assim, ó. Eu vou seguir ao Senhor com integridade. Coloque aí, ó. Eu já fiz a minha. Faça a sua declaração pública para que todos que entrarem nessa leitura, nos comentários, no futuro, vejam seu comentário. Eu vou seguir ao Senhor com integridade. E o Senhor abençoou a Josué e Caleb, né? Josué também, claro. Mas estamos falando de Caleb agora. E o Senhor abençoou Caleb, porque ele seguiu com integridade ao Senhor. Vamos seguir com integridade ao Senhor. Vamos para o último capítulo da nossa leitura de hoje. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom,
O deserto de Zin, em direção ao sul, era a parte extrema da costa sul, e o seu limite era desde a margem do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e ele saía para o lado sul, a Maalé Acrabim, e passava até Zin, e subia no lado sul até Cades Barneia, e passava até Esrom, e subia até Adar, e dava a volta em Carca. Ele passava em direção a Asmon e saía até o rio do Egito, e as saídas daquele termo ficavam junto ao mar. Este será o vosso termo meridional, e o limite leste era o Mar Salgado até a extremidade do Jordão. E o seu limite na sua porção setentrional era desde a baía do mar, na parte extrema do Jordão, e o limite subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. E o limite subia até a pedra de Boão, o filho de Ruben. E o limite subia em direção a Déber, desde o vale de Acor, e dali em direção norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adumim, que está no lado do sul. E o limite passava em direção às águas de En-Semes, e as suas saídas ficavam em En-Rogel. E o limite subia pelo vale do filho de Inom, até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém. E o limite subia até o cume do monte que está entre o vale de Inom, em direção oeste, o qual fica na extremidade do vale dos gigantes, em direção norte. E o limite se estendia do cume do monte até a fonte da água de Neftoa, e subia até as cidades do monte Efron. E o limite se estendia até Baalá, que é Kiriat Jeraim, e o limite circundava desde Baalá em direção oeste até o monte Seir, e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalon, no lado norte, e descia até Bet-Semes, e passava adiante até Timna. E o limite saía para o lado de Ecrom, em direção ao norte, e o limite se estendia até Siqueron, e passava até o monte Baalá, e saía até Jabneel, e as saídas do limite eram junto ao mar. E o limite oeste era o grande mar, e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá, ao seu redor, segundo as suas famílias. E a Calebe, filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, o pai de Anak, a qual é a cidade de Hebrom. E Calebe expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Derbe. O nome de Derbe anteriormente era Kiriat Sefer. E Calebe disse: aquele que ferir Kiriat Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha Axa. E Otiniel, o filho de Kenaz, o irmão de Calebe, tomou-a, e ele entregou-lhe a sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo. E ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: o que queres tu? Que respondeu: dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional. Dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, ao sul eram Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimoná, e Adadá, e Quedes, e Azor, e Itna, e Zif, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e
Quiriote Hezron, que é Azor, Amã e Semá e Molada e Azargada e Esmon e Bet-Palete e Azar-Sual e Berseba e Biziotiá e Baalá e Lim e Ezen e Eltolade e Quesil e Ormã e Ziclag e Madmaná e Sansana e Lebaote e Silim e Aim e Rimon. Todas as cidades com as suas aldeias são 29. E no vale, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoá, e Enganim, e Tapuá, e Ená, Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, e Radassa, e Migdal-Gad, e Dileã, e Mispá, e Jocteel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, e Éter, e Assã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Axibe, e Maressa, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom, com as suas cidades e suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que se situam próximas a Asdod, com as suas aldeias. Asdod, com as suas cidades e aldeias. Gaza, com as suas cidades e aldeias, até o rio do Egito, e o grande mar, e o seu limite. E nos montes, Samir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat-Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Rolon, e Gilo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Essã, e Janim, e Bet-Tapuã, e Afec, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zif, e Jutá, e Jezreel, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Tina, 10 cidades com as suas aldeias. Halu, Bet-Sur, e Gedor, Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é a Kiriat-Jeraim, e Rabá, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, e Secacá, e Nipsan, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades com as suas aldeias. Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém até este dia. Pronto. Cumprimos aqui então o nosso compromisso, o nosso propósito da leitura de hoje e seguimos então até concluirmos essas partes históricas, tá bom? Gente, um abraço de fé e força para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.